Que Jesus esteja entre nós. Como é bom estudarmos a respeito de temas voltados ao Livro dos Espíritos, que é um livro que deve estar sempre em nossas cabeceiras, em nossas reflexões. Vamos falar hoje de uma temática interessante para a mensagem de Ano Novo. O Sermão do Monte Everest. Não é o Sermão da Montanha, é do Monte Everest. A mensagem que as leis da natureza determinam aos alpinistas que vão escalar a montanha mais alta do mundo, com mais de 8.400 metros, ou seja, a altura do voo de um 737, de um avião. Para chegar até o topo do Monte Everest, os alpinistas seguem algumas disciplinas, algumas orientações. E não basta apenas chegar ao topo, porque senão chega ao topo e depois não tem como contar como é que foi a subida, porque a maioria sofre, desencarna, na descida do Everest. Em 1996, ocorreu uma das maiores tragédias de mortes no Everest. Naquele ano, algumas expedições, incluindo de alpinistas amadores, participaram, no mês de maio, de uma escalada. Isso causou um grande movimento, gerando filmes, um deles intitulado O Ar Rarefeito, Morte no Everest. E o outro, denominado recentemente, saiu aos cinemas, Morte no Everest. Naquele ano, aconteceu algo que dificilmente acontece. Uma quantidade de gente que havia desencarnado por conta de uma tempestade de neve, por conta, principalmente, do desrespeito às determinações da própria natureza. Existe uma norma que os alpinistas seguem em relação ao Everest, é que se não chegar ao topo às 2 horas da tarde, pode voltar, ainda que se falte 10 metros. Essa orientação. Faltam apenas 100 metros para chegar ao topo. Já cheguei até agora aqui mesmo, por que não? A recomendação é voltar. Inclusive, os 2 guias que levaram dos Estados Unidos, um grupo, cada um levou seu grupo para escalar, eles desencarnaram porque eles não seguiram as próprias orientações. Um deles, quando estava descendo no seu horário, encontrou um outro que queria chegar até o topo. E, ultrapassando o horário das 2 horas da tarde, esse guia quis e levou, era um homem, era um carteiro, que queria realizar o grande sonho, o sonho de escalar a montanha mais alta do mundo. Existem cerca de 10 montanhas acima de 8.000 metros. Mas por que o Everest é tão atraente? O Monte Everest é localizado no Nepal, fronteira com a China, e naquela região muito religiosa, mística, cerca o Everest algumas lendas, alguns pontos, algumas energias religiosas. Há quem diga que o Everest é um templo para aqueles que desejam seguir a própria vida. Subir o Everest significa sinal de vitória, significa sinal de disciplina, de alguém que venceu a si mesmo e chegou a realizar esse sonho. Além de todas as condições, além de toda a mística que envolve aquela montanha de neve. Então, nem os guias daquele ano 96 sobreviveram.
Um deles, por exemplo, o outro, resolveu levar até o acampamento base, porque o Everest ele tem o acampamento base, o 1, o 2, o 3, o 4, e no acampamento 4, que é o último acampamento, chega até o topo. Então um deles resolveu descer para encaminhar um alpinista do seu grupo até o acampamento base. Ele desceu ajudando o alpinista, depois subiu, e aí não teve mais energia, depois que escalou o topo, para descer. Então existe uma norma no Monte Everest. A norma é: você não pode subir pelo outro, você não pode descer pelo outro. Se alguém está descendo o Everest e tem lá um alpinista sem condições de andar, não dá para carregar. Pode até dar uma paradinha, dizer algumas palavras de conforto, mas não pode carregar, porque senão vai morrer. Então, a lei no Everest é essa: ou o indivíduo caminha com as suas próprias energias, ou morre, porque se alguém tentar carregar, ajudar, vai morrer também. Então não dá para carregar o outro. E isso acontece no mundo da vida evolutiva. Não dá para evoluir para o outro. Não dá para uma pessoa que terminou o ensino fundamental, acabou de cursar o ensino fundamental, chegou ao ensino médio, se formou na faculdade e agora voltar para o ensino fundamental porque quer estudar com o filho. Não. Pode até voltar para o ensino fundamental na condição de professor, mas não na condição de aluno. Não dá para fazer isso. Depois que o espírito chega ao aprendizado necessário do planeta Terra, ele pode até voltar em 1, 2 ou 3 vezes em missão, mas ele vai ter que escalar outro tipo de Everest. Ele vai ter que frequentar outro tipo de escola, porque aquela escola já atendeu a sua condição evolutiva. Quantos e quantos entes queridos de tantas encarnações passadas não estão mais entre nós, não convivem mais conosco, nem do lado de cá, nem do lado de lá, porque estão em mundos superiores. E quantos nós deixamos para trás, que estão em mundos inferiores à Terra, porque não dá para voltar. Pode voltar em condição de exceção, mas não como uma regra. É o que acontece quando se alcança um ciclo. O ciclo do Everest não é chegar ao topo. O objetivo não é chegar ao topo. O objetivo é chegar ao topo e descer com vida. Porque se chegar ao topo e não descer com vida, não valeu. Fica parecendo suicídio. Não esteve em condições, não estava preparado, não respeitou aquelas leis, não se estabeleceu ali uma estratégia vitoriosa. E alguns nativos do Nepal dizem: quem sobe o Everest é quem a montanha quer. Eles chegam a dizer isso, porque tem alpinistas experientes que morrem e tem alpinistas amadores que conseguem a proeza de subir o monte e descer com vida. Mas simplesmente porque alcançaram, porque respeitaram essas normas. Assim vivemos no dia a dia. Nós temos muitos Everestes a escalar. Já chegamos ao topo em algumas áreas, por exemplo, na saúde. Chega um momento que o espírito encarnado chega ao topo da saúde. E aí tem o momento do fechamento de ciclo, que é a descida. A saúde já não vai mais atendendo. É como na vida profissional. O indivíduo chega ao topo do seu sucesso profissional, da sua realização profissional. Mas depois tem a descida. E aí o indivíduo tem que entender o processo biológico, o processo espiritual do fechamento do ciclo. Não se pode pensar que nós vamos ficar no topo o tempo inteiro. Tem um momento da descida, que é o momento do fechamento do ciclo da evolução. Então, quando nós queremos alguma coisa,
quando nós temos um objetivo e alcançamos esse objetivo, não vamos cantar a vitória antes do tempo. Alcançou o objetivo, e agora? Agora é administrar. O objetivo foi comprar uma casa, comprou a casa, agora cuida da casa. Cuidar da casa é descer, é cumprir o ciclo, porque dá tanto trabalho manter um bem, quanto conseguir esse bem. E assim acontece na vida familiar. Nós queremos uma família, trabalhamos para isso, aí tem a família, aí tem que administrar, porque senão perde a saúde, perde a família, perde o emprego, perde as oportunidades, porque não soube descer, não respeitou as normas da administração, as normas da conservação, as normas da preservação dos bens, dos valores que foram anelados, que foram sonhados. É como alguém que quer atingir as virtudes aneladas por toda pessoa que quer ser melhor. Então a pessoa alcança determinada virtude, alcança mesmo. Mas chega um momento que o indivíduo, pela invigilância, acha que agora já tem aquela virtude, ele começa a enterrar aquele talento. Não, eu tenho esse talento aqui, pode deixar, eu já tenho isso, eu já tenho essa virtude, tudo bem. Cai na invigilância, não respeita e perde o que, com tanto trabalho, lutou para conseguir. Então nós estamos a subir e nós estamos a descer a algum tipo de montanha espiritual, evolutiva, e precisamos tomar muito cuidado, tanto na subida, para nós não querermos aquilo que não temos condições de ter. É como aquele estudante que quer fazer medicina na universidade pública, mas não tem o hábito de estudar. Aí ele vai ficar 10 anos fazendo vestibular para medicina, até ele descobrir que não é o curso, porque ele não tem condições de chegar a ser aprovado no vestibular, porque vai continuar fazendo o que sempre fez, não estudando. É triste a gente ver pessoas se formando na universidade particular, em medicina, por exemplo, está se formando enquanto o outro ainda está fazendo vestibular na universidade pública, e não dá conta. O indivíduo tem que saber o que é que pode e o que é que não pode. Quer subir o Monte Everest. Nessa expedição de 96, tinha lá uma senhora com 47 anos. Ela queria ser a mulher mais velha do mundo a escalar o Monte Everest. Morreu. Não porque tinha 47 anos, mas é porque não teve estrutura para isso. Não tinha condições para isso. Então o indivíduo deve se conhecer para saber o que pode e o que não pode. Uma pessoa quer trabalhar 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. Tem condições para isso? Tem estrutura espiritual para isso? Tem estrutura emocional para isso? Vai ter equilíbrio moral para isso? Muitas das tragédias morais surgem do estresse, surgem da invigilância de alguém que quer fazer o que não pode fazer, o que não tem condições de fazer. É aí que na vida profissional a pessoa tem que conhecer os seus talentos e saber até onde pode ir, saber qual é o seu Everest, qual é a sua montanha. Se não dá conta de subir uma montanha de 8.000 metros, sobe uma de 1.000, e fique contente com isso. Quem sabe na próxima vai fazer uma escalada maior. E é o que acontece com muita gente no Everest. Vai, quando não dá conta, volta no meio do caminho, no ano seguinte eles voltam para tentar, mas respeitam e descem com vida. Nessa expedição de 96 tinha lá alguém assim, que no ano de 95 foi, mas não conseguiu a escalada, voltou do meio do caminho, mas aí, naquele ano, ele veio desencarnar, porque queria chegar até o topo, sem condições. Então, nós temos que saber o que é que nós podemos, o que é que nós não podemos fazer. Porque nós pensamos assim, se fulano pode, por que é que eu não posso também? Está enganado. Nós não estamos aqui para fazer o que o outro faz, ou o que deixou de fazer. Nós estamos aqui para fazermos o que nós podemos fazer.
Querer não é poder. Querer só é poder quando aquele que quer dispõe de recursos necessários para estabelecer, para concretizar o seu poder. Senão seria muito fácil fazer a cura. Vamos curar todo mundo aqui. Eu quero que todo mundo fique curado. E pode. Tem estrutura para isso? Não. Então precisa ter essa estrutura. Então vem a pergunta: qual é o Everest que o indivíduo quer subir? O que é que nós determinamos para esse novo ano e para os novos anos? O que é que nós queremos da nossa vida? Queremos aquilo que podemos ou queremos aquilo que não podemos? Quem não quer subir o Monte Everest? Mas ali é para alpinista profissional, é para gente que respeita as leis da montanha, é para gente que sabe como deve ou como não deve se comportar diante daquela situação. Tem gente que sobe com oxigênio e tem gente que já subiu o Everest sem oxigênio. Teve lá um alpinista chamado Anatoly, que veio desencarnar, mas em outra montanha, que subiu o Everest sem oxigênio. Coisa difícil de acontecer. Mas ele sabia da sua condição, ele sabia da sua capacidade. Ora, mas se não tem condições, usa máscara de oxigênio. Peça ajuda. Não basta apenas pensar, não, eu dou conta. Tem que saber se pode ou se não pode, se tem estrutura ou se não tem estrutura para isso. Um outro aspecto que é fundamental é saber a hora e como saber a hora de parar. É impressionante a gente observar pessoas, depois de determinada idade, querendo recomeçar a vida. Aí você vê aquele indivíduo de 80 anos com uma criancinha de 2 meses, é meu filho. Tudo bem, é melhor do que se matar, cair em depressão, tudo bem. Tudo vale para o indivíduo evoluir de forma lícita. Mas não fica bem os seus filhos já com 50 anos de idade, com um tiozinho de 2 meses. Não é esse o processo. Não é esse o momento. Não é isso que a vida exige. Quer criança? Vai cuidar dos bisnetos, dos netinhos. Coloca o seu afeto ali. Mas ele resolveu, aos 70 e poucos anos de idade, se casar com uma moça de 25. Bem, claro que ali está um sentimento que deve ser respeitado. Mas ele vai escalar um Everest que não é o dele. Não é isso que acontece. Não é isso que a natureza pede. Então nós temos que entender o que é o funcionamento dos mecanismos da evolução. O indivíduo, por exemplo, tem que aprender a envelhecer. Tem que aprender a respeitar a sua idade. Claro que o espírito não tem idade, mas o corpo tem idade e o corpo pede respeito. O corpo é o Monte Everest. Chegamos na juventude, na adolescência, cheio de saúde. Nós subimos e descemos uma montanha sem problema. Aqui no Brasil teve um alpinista que aos 24 anos de idade subiu o Everest. Mas vai chegando a idade, vai chegando o tempo, e cada idade tem a sua beleza, cada idade tem a sua magia, cada idade tem o seu ensinamento. Agora o indivíduo depois dos 60, que já pode entrar na fila preferencial, ele tem que entender que, embora ele tenha 20 de cabeça, ele tem 60 de corpo. Ele já é chamado de tiozão, de tiazinha ou de tiazona. Então, ele tem que entender que ele tem um corpo, e o corpo está a determinar as exigências. As exigências. Respeitemos as exigências do corpo. Nós temos que saber o que nós queremos. Quer ver um sonho de todo mundo? Chegar aos 100 anos com lucidez e saúde. Quem não quer aqui? Eu não quero. Porque não é fácil chegar aos 100 anos. Todos os amigos de infância morrem. É sepultamento para todo lado. Se brincar, já enterrou uns 2 filhos. No fim, só sobram alguns filhos e alguns caçulas e alguns netos. Um amigo meu que chegou aos 104 anos de idade, ele disse: o difícil de viver até os 100 é que a gente não tem mais nenhum amigo de infância. Está preparado para suportar a solidão dos 100? Está em condições de se ver no topo
da solidão de uma idade de 100 anos é a descida do Everest. Então, a longevidade é muito agradável, mas temos que saber qual é o grau de suportabilidade, inclusive da longevidade. Era triste para ele não ter mais nenhum amigo. A esposa já tinha desencarnado. Eu tenho um aluno de 83 anos, está formando agora. Ele já se casou 3 vezes, ficou viúvo 3 vezes. A quarta, não quer casar porque está com medo de morrer também, e ele ficar viúvo pela 4ª vez. E ele entrou no curso de Direito aos 80 anos. Bem, não é a hora de entrar no curso de Direito aos 80 anos, porém, a razão que o levou a uma faculdade e fazer o curso de Direito aos 80, está formando aos 83, porque ele estudou de manhã e à noite, é que ele não quer ficar em casa. Ele não quer saber dessa solidão. Ele quer aprender cada vez mais. Ele quer estudar. Ele não quer fazer exame de ordem, ele não quer ser juiz. Não tem concurso mais para ele. Mas ele tem uma razão. Então a condição dele ali é uma condição de exceção. Porque ele não tem uma outra atividade que possa suprir a sua carência de aprendizado, a sua carência de convivência. Então ele prefere ir para a escola, ir para a faculdade, do que ficar em casa. Tudo bem, mas que tudo seja muito bem explicado. Ele não pode cair na ilusão que depois dos 80 ele vai ser juiz de alguma cidade, que vai ter algum concurso para ele. Ele não pode entrar nessa ilusão. Ele tem que tomar consciência do que ele pode e do que ele não pode. Mas não é essa a regra. Ele, no meio de tantos jovens, é uma exceção. Ele é uma exceção. Então nós temos que entender os processos biológicos e espirituais da nossa vida. Outro dia uma amiga falou assim, mas eu já estou com 60 anos, mas eu não tenho 60 anos. Eu falei, eu sei, você tem 18, mas disfarça, porque agora você já é vovó. Eu, por exemplo, já sou vovô. Eu tenho que me comportar como vovô. Eu não posso mais me comportar como aquele jovem de 18 anos. Eu agora sou um vovozinho. E com muito amor, com muito carinho, não tem título melhor aí como vovô. Eu aprendi que Deus não é um pai, Deus é um vovô. Ele é pai quando cria, mas depois que cria, ele é um vovô para cuidar. Deus é o nosso vovozinho. Então o indivíduo tem que se comportar como vovozinho, porque ele está na idade do vovô, da vovó, do bisavô. Ali minha mãe, bisavó, tem que se comportar como uma bisavó. Não pode se comportar mais como a tia. Essa é a regra da natureza. Para que nós não caiamos no ridículo. E aí vai o médico não tem mais nem onde colocar plástica. A pessoa já está esticada igual uma borracha. E ele vai dizer, a senhora tem que se conformar. Tem que se conformar e plastifica de todo jeito. Só falta entrar naquele local lá do aeroporto, que empacota as malas, não tem? E dizer assim, empacota aqui também. Só falta isso. Então, faz a cirurgia que quiser, tudo bem. Tem gente que com cabelo pintado fica ótimo. Geralmente as mulheres ficam bem de cabelo pintado. Os homens também, tem homens que ficam bem, mas tem outros que ficam uma coisa horrorosa. Aí o indivíduo tem que entender, que aproveite seu cabelinho branco, aproveite, ainda bem que tem cabelo, agradeça ter cabelo branco. Tem gente aí que queria de tudo fazer implante, porque não tem um cabelinho branco. Então nós temos que saber descer a montanha, porque subir, nós somos treinados pelo instinto. Instintivamente nós somos treinados a chegar ao topo. E nós somos conquistadores e chegaremos ao topo. Porque com persistência, paciência e ajuda dos amigos, nós chegamos ao topo. Mas nem os amigos podem ajudar na descida, porque eles também estão cansados. Nós orientamos os filhos, mas não podemos evoluir por eles. E se eles se desencaminharem, problema deles. Não dá para carregar a cruz do outro. Nós já temos a nossa, aí carrega a minha, carrega do outro, vai morrer na descida. E de forma desagradável. Então, meus irmãos, não vamos carregar cruzes maiores do que nós temos que carregar.
não vamos fugir às responsabilidades, mas vamos cultuar a nossa responsabilidade, amar as nossas cruzes. Mas vamos saber também dos nossos limites. Vamos respeitar as regras da evolução. E a primeira regra da evolução é: você não pode evoluir pelo outro e nem ninguém pode evoluir por você. Não dá para repassar virtude, não dá para repassar talento. O que pode é orientar, mas o outro vai ter que subir sua montanha. E mais difícil ainda, descer com dignidade, com equilíbrio. Então, que os Everestes que nos aguardam para esse novo ano estejam aí prontos e que nós a escalemos esse período, esse momento, essa montanha, com dignidade. Mas aí, vamos saber o momento certo de descer. Se chegar o momento percebermos que não damos conta de chegar ao topo, desce, dá uma recuada estratégica e depois retoma a escalada. Não é para desistir, é para não morrer. O que é morrer? O que é a morte espiritual? É parar de evoluir, é ficar estacionário. Então, que façamos algumas reflexões em nossas vidas e que sejamos bons alpinistas espirituais, que vamos subir as montanhas, as montanhas determinadas pelo Cristo, pelo nosso Mestre, e descê-las com dignidade e com alegria de viver. Afinal de contas, foi do alto do monte que se veio o código do nosso Mestre Jesus, uma constituição moral infalível para quem quer evoluir. Mas aí vem o desafio de cada dia subirmos um pouco mais. Ainda que a montanha pareça grande, o pico esteja distante, um passo de cada vez, tanto na subida quanto na descida. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossos Everestes da vida.